10 coisas que provavelmente você não sabia sobre o Conker. Isso que eu vou falar, provavelmente os players mais antigos vão conhecer. E para isso eu tô aqui com uma gameplayzinha de fundo aqui, com a minha conta Monafint, do server Chimera, né? E vamos lá pro conteúdo. 1. A história do Conker. Apesar de o Conker ser um jogo PVP, mais focado em PVP, e sempre foi focado em PVP, a sua história é baseada em PVE. Rapidamente resumindo a história, é o seguinte: havia antigamente muita paz e harmonia no reino do Kung Fu, e levantou-se uma força maligna que queria acabar com a paz desse mundo. Para isso, alguns bravos guerreiros levantaram contra essa força maligna para tentar restabelecer a paz. E tecnicamente esses guerreiros somos nós. Então é uma história simples, é uma história massa, porém que muitos jogadores não sabem disso. 2. O slogan do Conker. Não sei se vocês sabem, mas o Conker antigamente ele tinha um slogan. Desde quando foi lançado em 2004, quando foi a época que eu comecei a jogar também, junto com o lançamento, ele tinha um slogan que era I come, I see, I conquer. E esse slogan, ele traduzido ao pé da letra, significa eu venho, eu vejo, eu conquisto. E alguns anos depois, eles alteraram esse slogan para I came, I saw, I conquer, que traduzido ao pé da letra é eu vim, eu vi, eu conquistei, no passado, né? Só que eu não sei porquê que com o passar do tempo eles acabaram tirando todos os slogans. Hoje atualmente nem o Conker da TQ e nem o Conquest da Global Games não tem mais slogan. Mas eu particularmente achava o primeiro slogan muito da hora. 3. O level máximo não era 140. E não é surpresa para ninguém que hoje os players fortes, eles são incrivelmente fortes, assustadoramente fortes, né? E antigamente, um player do alto escalão, um player King, por exemplo, ele era bem mais fraco do que um player hoje que tem um 2 Reborn, sabe? Então, um dos exemplos disso é o level que antigamente não era 140. Se eu não me engano, o level máximo antes era 130, 132, não me lembro ao certo, só lembro que não era até 140. 4. Havia apenas 6 tipos de equipamentos. O status do personagem antigamente não era tão complexo quanto é hoje, que tem sistema de Ki, de Jiang Yu, tem relíquia, talismã, asa, não tinha isso. Antigamente era muito simples, eram apenas 6 tipos de equipamentos, que era bota, capacete, colar, anel, armadura e as armas. Então isso fazia com que o player, até no seu mais alto nível, ele seria bem mais fraco do que é hoje. 5. Haviam apenas 5 classes, que eram o arqueiro, o troiano, o guerreiro, o taoísta de fogo e o taoísta de água. Então não tinha esse mundaréu de classe que tem hoje, eram apenas essas 5 classes. Na verdade eram 4, mas o mago ele sempre teve essas 2 divisões. 6. Não havia música no Conker. Então quando lançaram o Conker, ele apenas tinha efeitos sonoros de armas, os efeitos dos monstros, mas não tinha música de fundo. E isso deixava o jogo até um pouquinho chato. Mas pouco tempo depois do lançamento, eles implementaram as músicas no Conker. Inclusive, as músicas que eles colocaram pela primeira vez não são as mesmas músicas que tem hoje. Eu tenho todas elas salvas no meu computador, e uma delas é essa que está tocando de fundo. Então, a 6ª coisa que só os players antigos vão lembrar é do Conker sem música. 7. Se você morrer, você dropava até gold. Então, antigamente, valia muito mais a pena você perder um tempo no depósito do que sair carregando tudo na bag. Por quê? Porque antigamente você dropava praticamente tudo. A única coisa que você não dropava eram os CPs. O resto você estava disposto a dropar tudo. Então, por isso que enquanto os players fracos farmavam lutando, matando monstros, os players mais fortes farmavam matando os players mais baixos. Então valia bem a pena você guardar suas coisas no depósito que andar com eles na bag. 8. O melhor lugar de farm era o Mimikake. Esse é um local do mapa que foi tirado do Conker hoje, que ficava lá em AP City, descendo o mapa para a esquerda. E lá era muito bom de farm porque os mobs lá eram fracos e havia muito Mimikake lá. Então a gente costumava treinar muito lá, principalmente quem era arqueiro, tá? E falando em arqueiro, tem a 9ª curiosidade, que as flechas dos arqueiros
tinham cargas, então não era você equipou uma flecha, você pode dar tiro à vontade igual é hoje. Antigamente, você tinha, por exemplo, 5 flechas na sua inventário e cada flecha tinha 30 cargas, você tinha 150 flechas, então era 150 ataques que você podia dar, entendeu? Então, se acabasse as flechas, você tinha que voltar lá no Blacksmith e comprar mais. 10. E a maneira como nós upávamos era na base da mendigagem. Como que funciona? Era muito difícil matar os mobs. Então a gente ia lá para o Beardslande, ficava lá pedindo os players grandes para ajudar a gente a upar. A gente entrava no grupo deles e ficava seguindo ele enquanto eles matavam os Beardmen. Assim eles ganhavam o VP, né, o Virtue Points, e a gente ganhava level. Então era assim que a gente upava, porque era incrivelmente difícil de matar os monstros, difícil de upar. Não era um jogo uma mata igual é hoje, era extremamente difícil. Então tá aí 10 curiosidades dos players antigos do Conquer Online. E em homenagem aos 10 anos de Conquest, tá aí essas 10 curiosidades sobre o Conquer que você acabou de aprender. Um forte abraço e até a próxima.